a misericórdia e a verdade, elas devem ser encontradas em todos os caminhos de Deus. Né? A não ser que tudo, por exemplo, seja atribuído à misericórdia. Né? Mas um exemplo tomado da convivência, por exemplo, entre os homens, né, que frequentemente concede o perdão de forma plena, não nos serve como regra, porque o homem deve agir por preceito divino, ao passo que Deus não recebe de homem algum modo como deve agir. Mas a Escritura, por outro lado, ela declara que Deus costuma exigir satisfação mesmo após concedido o perdão. Por quê? Porque a ofensa, ainda que mínima, contra Deus é mais grave do que qualquer culpa cometida pelos homens. Entende? Então, é de uma estranheza, né? Porque, por exemplo, Romanos 6,19 vai dizer: assim como oferecestes os vossos membros para servirem à impureza e à iniquidade, até à iniquidade, assim agora oferecereis vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Então, ainda que a paixão de Cristo tenha sido abundante, necessária, tudo isso é necessário que a pena seja suportada no corpo pela qual ela pecou. Né? A gente vê ali um excesso da bondade, da misericórdia divina, e a gente sabe que a paixão de Cristo não inverte a ordem reta da justiça. Agora, se a ordem reta das coisas exige que aquele que voluntariamente se afastou do fim último, e aí ele retorne voluntariamente por meio de seus próprios atos, por quê? Porque Deus aperfeiçoa cada coisa segundo a sua própria natureza. Isso é outra obviedade. A justiça exige que o direito do outro, uma vez violada, seja restituída com equidade. Quem peca, ao se votar com prazer desordenado, para um bem mutável, lesa o direito de outras criaturas, ao se conceder mais do que o justo e ao abusar delas. Então, portanto, é necessário que se repare essa ofensa. Seja por penitência, que seja. Né? O homem, ele subtrai a si mesmo na mesma medida em que antes se entregou de forma desordenada. Né? Sabedoria, capítulo 11, versículo 17. Pelas coisas por meio das quais alguém peca, essas mesmas é atormentado. Tá? Você quer falar uma coisa, Kert? Peraí, deixa eu... Entrou um rapaz aqui, deixa eu adicionar ele aqui. Victor? Oi. Opa. Acabei de entrar. Tava ouvindo aí. Você quer falar uma coisa, Kert? Quer se apresentar? Você quer falar uma coisa? É isso, verdade. Eu tô me situando ainda, saber onde é que tá, qual é o assunto. Nesse momento a gente está falando sobre o sacrifício de Cristo e as penas após a satisfação que Cristo realiza, né? Uhum. Isso. Falar alguma coisa sobre você, sobre... Bom, acho que é a primeira vez que eu tô no live com vocês, né? Mas, bom, eu sou o Vitor, moro aqui no Ceará. Sou ex-protestante, né? Eu fui protestante até 27 anos de idade. E há uns 4 anos eu comecei a frequentar a igreja católica, fui batizado há 3 anos atrás, né? E assim, o tema purgatório, né? Eu comecei a entender o purgatório, não foi com a igreja católica, foi lendo C.S. Lewis. São 2 livros muito importantes para mim, foi o Grande Divórcio, né? E o Cartas a Malcolm, do C.S. Lewis. E também John Wesley, que rezava pelos falecidos também, né? Perfeito. Eu cheguei a ler essa carta mal, porque eu gosto do... Inclusive, eu acho que a visão do Levi do Purgatório, ela não é nem tanto repugnante, né? Ela é um modelo de santificação, basicamente. Aliás, eu diria, né? Não a quitação de dívida, no caso, né? A visão do Lewis, ela é muito próxima da visão dos ortodoxos. Só que os ortodoxos não chamam de purgatório, certo? Essa questão do sacrifício, alguém mais quer acrescentar alguma coisa? Kert? Interessante que o 1 Coríntios 10:17 diz assim, ó, considerar Israel segundo a carne, não entram em comunhão com o altar os que comem as vítimas, e quando comer a vítima, uma vez que nós comemos, né, quando ele vai citar aqui, ele está fazendo uma analogia com Cristo, comendo a vítima, o que acontece organicamente? O próprio alimento se torna parte de você, o alimento que você comeu. É como Cristo fosse apresentado em nós. Ele fosse a filosofia kenótica do verbo, né? Que é lá em Filipenses 2, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação,
ser igual a Deus, mas anulou-se a si mesmo fazendo servo. Então ele pega o quê? Ele se faz servo, ele toma a nossa carne, para que nós possamos, a Santa Atanásio diz, possamos tomar da sua divindade, né? Para que a gente seja divinizado, para que a carne mortal seja divinizada. E assim nós pratiquemos boas obras, e assim nós sejamos como Cristo, para os que estão ao nosso redor. Cura para as nações, cura para o mundo. É interessante isso, porque se tirar isso, você acaba não entendendo a extensão da obra salvífica de Cristo, que é tirar os nossos pecados. Como está escrito, né? Ele se chamará Jesus porque ele tirará os vossos pecados. Isso me lembrou muito o texto do apóstolo Paulo, né? O versículo que ele fala, completo na minha carne, né? Sofrimentos de Cristo. Colossenses, né? 1:24. Colossenses. Sim, a igreja tem uma compreensão muito real de que a igreja é um corpo, né? É um corpo de Cristo. Se um sofre, toda a igreja sofre. Quando Jesus é o cabeça, nós somos os membros dessa cabeça, desse corpo, né? Ou seja, a comunhão dos santos na igreja católica, ela é completa, né? A igreja militante não está separada da igreja triunfante, da igreja parecente e tudo mais. É um corpo que caminha junto, que ora uns pelos outros verdadeiramente, né? Quando Paulo reza por Onesíforo, né? Que Deus dê graça a ele no dia do juízo. Isso não é uma oração? Claro que é, né? Inclusive eles fazem isso sempre, né? Os próprios protestantes fazem isso, mas não percebem, né? Que Deus tenha misericórdia dele, tudo mais. O próprio ato de sepultar, né? De fazer alguma homenagem é um tipo de oração, né? Mas a igreja tem isso de forma muito real, né? Isso. Inclusive, essa questão das aflições, né? Eu tinha falado no começo, eu acho que eu tinha falado que a visão que eles tomam do sacrifício da cruz é um tanto quanto transformar seu sacrifício em um véu de iniquidade. Mateus, quando Pedro reconhece Jesus como Cristo, ele é chamado de rocha, ok, ótimo. Mas no versículo 21, Jesus mostra aos discípulos que ele deve ir a Jerusalém para sofrer com os anciãos, que ele deve ir a Jerusalém para sofrer. Ele, como principal sacerdote, né, ser morto no terceiro dia e no terceiro dia ressuscitar. Né? Aí Pedro, ele empolgado com isso, ele o levou à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus te livre, Senhor, isso nunca te acontecerá. Então Jesus vai e volta, diz que: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço. Então veja que Pedro ele queria uma glória sem cruz. Ele queria isso para Jesus e achou que estava fazendo um grande favor, dizendo: você não precisa se preocupar com isso, pode ter tudo isso sem a cruz. Né? Tanto que depois que Pedro, Tiago e João viram até que o Filho do Homem ressuscite os mortos, os textos começaram a discutir, por exemplo, o que essa ressurreição dos mortos significava. Eles acabavam de ver Jesus em sua glória, então ele imediatamente começa a falar sobre morrer e ressuscitar. Mas eles não querem perguntar sobre isso, eles não querem ouvir as más notícias, né? Então, eles perguntam, né? Por que os escribas dizem que Elias deve vir primeiro? Por quê? Bom, mas Jesus quer que eles falem do quê? De sofrimento. Naquele momento, ele diz, sim, Elias veio primeiro para restaurar todas as coisas. Então pergunta, mas como está escrito que o Filho do Homem deve sofrer muitas coisas e ser desprezado? Então, novamente, não existe uma glória sem uma cruz. É preciso uma purificação, seja em vida, seja no pós-vida, e nada disso torna o sacrifício de Cristo nulo ou o diminui, porque tudo isso é eficaz por causa da cruz, é algo que procede disso. Né? Então, por exemplo, Jesus não tem, por exemplo, uma Páscoa sem Sexta-feira Santa. Ele não nos deixa fugir desse fato. Todo mundo quer pular essa parte. Né? Queremos pular essa parte, queremos ter uma cruz para proclamar um túmulo vazio sem enfrentar os horrores da crucificação. Mas não é para isso que fomos chamados. Né? Não é apenas a cruz de Cristo, é também a nossa cruz. Né? Essas são palavras do próprio nosso Senhor. Né? Jesus ele não morreu na cruz para ser nosso substituto, para que não precisássemos não ter uma. Não, ele morreu para que possamos pegar a nossa cruz e segui-lo. Né? Romanos 8 vai dizer que não recebamos um espírito de escravidão para cairmos no medo, mas recebemos o espírito de adoção. O que é que significa isso? O Joey Heschmeyer, eu não sei pronunciar o nome dele, mas é um papista americano, ele diz que
nos versículos seguintes, significa que somos filhos de Deus e, se filhos, então herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Né? E não para. Paulo ainda diz adiante, contanto que soframos com ele para que também sejamos glorificados com ele. Ou seja, a sexta-feira santa e o domingo de Páscoa não são apenas para Jesus, é também para nós. Precisamos passar pelo sofrimento, isso é uma realidade, seja aqui, seja para todas as religiões. Na verdade, isso foi durante muito tempo. Né? São Roberto Bellarmine ele vai tomar isso como uma universalidade de todos os períodos. Seja os gregos, chega o Carlos Broussard, por exemplo, ele vai até os ortodoxos, não vou citar aqui os ortodoxos pelo Victor, o Catecismo Ortodoxo de Filareto, são 5 catecismos e concílios que ele vai citar ao todo, diz o seguinte, a pergunta, o que se deve observar sobre as almas que partiram com fé, mas sem ter tido tempo para produzir frutos dignos de arrependimento? A resposta que eles dão é a seguinte, que elas podem ser auxiliadas para alcançar uma ressurreição abençoada por orações feitas em seu favor, e especialmente aquelas que são oferecidas em união com a obração do sacrifício incruento do corpo e sangue de Cristo, e por obras de misericórdias feitas com a fé em sua misericórdia. Na Confissão Ortodoxa de Pedro Moguila, obra de 1596 a 1646, que foi adotada em concílios na Romênia, ela afirma, muitos pecadores são libertados das prisões do inferno, mas não através de seu próprio arrependimento ou confissão. Eles são libertados através das boas obras dos vivos e das orações da igreja por eles, principalmente através do sacrifício incruento, que é oferecido em certos dias por todos os vivos e mortos. Isso é perfeitamente católico. Temos o purgatório. É um purgatório. As questões que se discordam são nuances que sequer são dogmáticas. O Oliveira, ele cita os ortodoxos no vídeo dele, né? Aquele vídeo lá que ele fala que estava esfarelando, né? O purgatório. Ele cita os ortodoxos, mas assim, eu gostaria de saber se ele realmente teria coragem de acreditar conforme os ortodoxos acreditam. Porque, para mim, no meu entendimento, é muito mais fácil crer no purgatório da doutrina católica do que dos ortodoxos. De crer lá que a pessoa sai do inferno e tudo mais. Isso é muito mais complicado do que o purgatório, na minha visão. Os gregos eles não vão tomar, por exemplo, 1 Coríntios como uma referência direta, mas eles vão ver ali uma purgação, pelo menos, no sentido de aflição. E isso não foi condenado. Tanto em Florença quanto em Trento. É algo em aberto. Então, não é algo que repugna a visão católica, que seja, mas repugna a visão reformada, ou de luteranos, que seja. É interessante porque o Jeff estava falando aí, e aí eu vou já entrar nessa questão, porque é assim, essa ideia de que nos ortodoxos é mais terapêutico, no catolicismo também. Só que o catolicismo, além de terapêutico, é também jurídico. Você pega Florença, né? Você vê que teve o cardeal Cesarini, ele apresenta a visão latina, e você vê que Marcos de Éfeso e muitos gregos, eles nem sabiam a definição latina do purgatório. Eles chegaram lá achando que os católicos acreditavam na apocatástase de Orígenes, né? Foi condenado lá no segundo concílio de Constantinopla, em 553, que todas as almas iam ser purgadas pelo fogo até o diabo e ia haver uma restauração universal. Então, quando eles chegam lá e eles veem que não era bem isso que os católicos acreditavam, aí você vê o Marcos Jefferson ali formulando a resposta ortodoxa, mas ele diz que ele acreditava que os latinos entendiam de outra maneira, mas aí ele responde, mas entendo agora que há muita aproximação entre nós e vocês, entendeu? Então, eles perceberam que não era bem assim, porque havia muita controvérsia, né, e também muito distanciamento por causa da língua e por causa da distância mesmo, né? Havia toda uma tradição de texto. Eles permaneceram, eles se separaram, então havia um abismo grande, né? Aí quando ele percebe, você vê o cardeal Cesarini ele mandando o ensino católico mesmo, aí ele vai e elabora 2 respostas, né? Uma privada e a outra que é dada ao metropolita de Niceia, Bessário, né? Aí ele vai e a homilia é respondido pelo Torquemada e depois ele responde mais 2 vezes, né? São ao todo 6 documentos da igreja
né, que falam dessa questão. E eu estava até lendo a primeira homilia de Marcus Jefferson, vou citar aqui uma passagem para vocês. A isso respondemos com respeito ao fato de que, sem dúvida alguma, aqueles que repousam na fé são ajudados pelas liturgias, orações e esmolas realizadas em favor deles, e que este costume vigora desde a antiguidade. Temos o testemunho de muitas e variadas declarações dos mestres. Olha, diz, quanto a isso, a gente tem o testemunho de toda a igreja, tanto em latim quanto em grego, falado ou escrito em vários momentos da história e em muitos lugares. Mas quanto ao ensino de que as almas são libertadas graças a um certo sofrimento purgatorial e fogo temporal que possui tal poder purgatorial e caráter de auxílio, isso não encontramos, nem nas escrituras, nem nas orações e hinos da igreja, em favor dos mortos, ou mesmo nas palavras dos mestres. Então ele começa a objetar em razão da ideia de que há um fogo temporal, porque havia realmente, ideias entre os teólogos, né, mas eram especulações de diferença entre um fogo temporal e um fogo eterno, né? A gente vê especulações até hoje. E também que este fogo tem caráter purgatorial. Quanto à objeção de que não esteja presente nos mestres nenhuma menção a fogo, nós trazemos, por exemplo, Santo Ambrósio de Milão, que, falando do juízo de Deus, declara: verá muitos em pé diante do vestíbulo do paraíso, moverá a espada versátil, dirá aos que estão à direita, veja, esses que estão à direita, os quais não têm pecados graves. Veja que a distinção de Ambrósio quanto a pecados graves e pecados leves é importante para a própria definição da doutrina católica quanto ao purgatório. Ele dirá: entrai vós que ousais, que não temeis o fogo, pois eu vos predissera, eis que venho como fogo, e dissera através de Ezequiel: eis que entrarei em Jerusalém, soprarei em vós no fogo da minha ira, para que escorregueis do chumbo e do ferro. Então ele fala de uma purificação, no qual se escorrem as almas, deixando o material mais pesado, né? Através do fogo, escorrendo do chumbo e do ferro. Lactancio também faz referência a um julgamento em que há uma prova com fogo, também fazendo menção a pecados de maior gravidade. Já Agostinho, ele faz logo uma ponte entre aquela passagem de 1 Coríntios 3 e a provação pelo fogo, dizendo que haja um fogo após esta vida não é algo incrível, e é possível averiguar, descobrir ou mesmo deixar em mistério se alguns dos fiéis serão salvos mais lentamente e outros mais rapidamente, em maior ou menor grau, conforme amaram as coisas boas que perecem, isso por meio de um certo fogo purgatorial. A tradição de interpretar 1 Coríntios 3, como se referindo a isso, não foi somente seguida por Santo Agostinho. Como anteriormente citado, Orígenes também fez uso desse mesmo recurso. Todavia, Orígenes meio que exagerou na dose e viu na mensagem do apóstolo Paulo uma ideia de um fogo que purificaria a todos indistintamente, algo que Agostinho negou e a própria igreja. Eu vou ler apenas a última parte, que é a que faz referência ao fogo. É manifesto que o fogo destrói a lenha das nossas transgressões e então nos devolve a recompensa das nossas grandes obras. Ainda assim, mesmo que não faltem eminentes doutores e mestres da igreja, mesmo pais da igreja, a falarem nestes termos com relação a esta realidade como um fogo, esta não é doutrina oficial da igreja. É apenas uma metáfora, como ficou claro no documento Special-V do Papa Bento XVI. Ele diz: São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, dá-nos uma ideia da distinta repercussão do juízo de Deus sobre o homem, conforme as suas condições. Falo com imagens, ou seja, ele faz isso, ele apresenta essa ideia do juízo com imagens, que, de alguma forma, querem exprimir o invisível, mas sem as podermos transformar em conceitos, pelo simples motivo de que não nos é possível entrever o mundo além da morte, nem possuímos qualquer experiência dele. Então, eu falei na outra live que a igreja enfatiza o caráter terapêutico. Não, tá certa, entendeu? Tá certo. Só que ela não pode omitir, mesmo que ela ressalte, que ela fale como caráter terapêutico, ela não pode omitir também o purgatório como caráter jurídico. Uma questão de
sim, relacionada à terapia, sim, relacionada à cura, sim, relacionada a uma purificação da alma, mas há sim, também presente a questão do pecado ali. Está marcando aquela alma que, de alguma forma, ela promove algum tipo de resposta, de uma necessária resposta à delinquência ali, entendeu? Mas porque estamos tratando deste ponto, sobre o purgatório ser terapêutico ou jurídico? No caso da posição dos católicos romanos, ele é tanto terapêutico quanto jurídico. Por quê? Porque as penas do purgatório, elas nascem como um entendimento quanto à extensão dos males do pecado provocados pelos membros da igreja. E isso no mundo, né? Isto é, a extensão desses males causando resultados no meu próximo, no mundo e na própria alma que o cometeu. E essa questão das penas foi levantada recentemente por um ortodoxo, alguém que a fraternidade nenhuma de fato respeita. É o André Luiz. Porém, nós vamos comentar uma fala dele em um vídeo chamado Purgatório segundo a Igreja Ortodoxa. Todavia, não em tom de intriga, de beligerância, mesmo porque ele apenas está expondo o que a doutrina ortodoxa pensa da vida após a morte. Porém, nós gostaríamos de esclarecer apenas um ponto do vídeo dele, no qual ele trata de mencionar o posicionamento católico, no qual ele cita as diferenças entre o Hades purificador, conforme alguns teólogos ortodoxos acreditam, e o purgatório católico. E ele foi muito amigável, é evidente, ele explicou de forma bem honesta a posição dele, só que quando ele foi falar do posicionamento católico, ele foi explicar algumas coisas que convém que a gente esclareça para melhor compreensão. Porque o André, ele citou a questão de os católicos, eles meio que oferecerem uma explicação que aumenta ainda mais a pendência humana diante de Deus, né? Vamos ver o que ele diz. Que eu não vejo como pode ser conciliada, porque é uma questão que está consagrada no dogma católico romano. Vou exemplificar essa diferença com uma fala do Frei Gilson. Esse é um assunto que ajuda as pessoas a compreenderem o peso que tem um pecado, Guto. Até no mundo que nós vivemos, se você comete um crime, você tem que pagar uma pena. Isso. Gente, o que acontece no mundo nosso é o que acontece no mundo espiritual. Sim. Você cometeu um crime, a sociedade até te perdoa, mas vai pra cadeia. Você vai ficar tantos anos na cadeia. É a sua pena. No mundo espiritual é a mesma coisa. Eu tenho a culpa, mas tenho uma pena. Há um lugar é uma forma errada de dizer, porque não é um lugar físico. O purgatório é um estado onde muitas almas irão passar para se purificar, para pagarem as penas. Então, ou seja, no confessionário, quando você vai confessar com o sacerdote, você recebe o perdão da sua culpa. Você era culpado e sai absolvido. Ainda existe a pena. Então essa pena, ela vai ser paga no purgatório. Então veja aqui, pessoas, existe uma diferença na teologia católica romana entre a culpa e a pena temporal, a satisfação penal do pecado cometido. Então, por exemplo, a pessoa ela comete um pecado, ela vai se confessar, ela se arrepende, ela vai se confessar com o padre e ela recebe a absolvição, ela deixa de ser culpada. No entanto, ainda assim, ela deve uma satisfação penal pelo pecado cometido. Ela está agora isenta de culpa, a confissão tirou a culpa dela, mas não tirou a necessidade dela pagar a pena. Se ela morre sem culpa, né, com todos os pecados confessados, mas sem tempo de fazer a penitência, de pagar as penas, de satisfazer a pena pelos seus pecados, ela vai para o purgatório. Então, para o catolicismo romano, o purgatório não é apenas um lugar de purificação das paixões desordenadas, purificação dos vícios que a pessoa carrega na alma, dessas doenças espirituais. É também um lugar em que a pessoa vai pagar a pena dos pecados que foram perdoados, mas que ela ainda deve aquela satisfação a Deus. Então, o que o André Luiz está objetando, pelo que eu pude entender, é a noção da necessidade da penitência no catolicismo, né? Porque essas satisfações a Deus, elas têm um nome, elas são penitências. E se elas não são devidamente vividas, né? Essa contrição esta na alma arrependida,
ela padece. Porque o que é a penitência? A penitência é um sacramento de reconciliação para pessoas que pecaram após seu batismo. A penitência são os frutos de arrependimento, são ações que mostram que a alma está contrita, elas mostram a contrição e o desejo de emenda do pecador, de reparar aquele mal que ele fez. Aí o Frei Gilson está dizendo, olha, se não houver essa satisfação, essa alma ela vai padecer. Bom, parece que essa a objeção do André Luiz, porque ele cita a metáfora do rei humano comparando com o rei divino. Veja. Na ortodoxia, se o rei, se o governante, ele te dá uma anistia, ele te dá um indulto, ele perdoa o seu crime, ele resolve te libertar da sanção e da pena do crime, você pode ir livre, você está livre daquele crime, né? Então São Marcos de Éfeso, ele respondia assim aos católicos romanos no século XV, quando os católicos romanos falavam dessa necessidade de satisfação penal de pecados já perdoados. O São Marcos de Éfeso, ele dizia o seguinte, se os reis humanos, eles dão anistia, eles dão indulto e libertam os prisioneiros, quanto mais o rei dos reis, ele vai dar liberdade para as pessoas que ele perdoa, para as pessoas que têm seus pecados perdoados pelo sacramento da confissão. Então, essa é uma diferença capital. Então, o ponto aqui, parece-me, é que a igreja, ela estabelece certas penitências / satisfações após a confissão de pecados, sem as quais, não devidamente cumpridas pelo fiel, padecerá certo sofrimento após a morte. Olha, como ele citou Marcos de Éfeso, eu vou citar também uma em que ele fala sobre esses pontos. Trata-se da primeira homilia de Marcos de Éfeso, que foi um dos documentos com os quais ele objetou a posição católica no concílio de Florença e Ferrara. Mas, se as almas partirem desta vida na fé e no amor, embora levando em si certas faltas, sejam as pequenas, das quais não se arrependeram, ou as grandes, das quais, embora tenham se arrependido, não se comprometeram a apresentar frutos de arrependimento, tais almas, nós cremos, deverão ser purificadas deste tipo de pecados, mas não por meio de algum fogo do purgatório ou com uma punição definida em algum lugar, pois isso, como dissemos, não nos foi transmitido. Então, o próprio Marcos de Éfeso, ele admite que há, sim, pessoas que vão padecer em razão do fato de que elas não ofereceram uma satisfação adequada em vida para aqueles pecados dos quais se arrependeram. Mesmo ele não usando a mesma terminologia que os católicos usam, essas ações penitenciais, ele usa uma terminologia própria, ele diz frutos de arrependimento, ainda assim elas serão detidas no Hades justamente por isso, isto é, por não terem apresentado essas satisfações. Veja os pontos principais. Essas almas partiram na fé e no amor, no Catecismo da Igreja Católica, muito similar, ele diz: morreram na caridade de Deus. 2. São almas que cometeram pecados leves e não se arrependeram. Isso é o que nós chamamos de pecados veniais. 3. São almas que cometeram pecados graves, que nós chamamos de pecados mortais, e se arrependeram, mas não apresentaram os devidos frutos de arrependimento, os quais nós chamamos de penitência. O que acontece? Eles serão purificados desses pecados. É claro que é importante dizer que Marcos de Éfeso ele tem muitas objeções. Inclusive, ele enfatiza muito o problema com a ideia de pena, né? Ele diz que é o amor de Deus que purifica as almas no Hades e não um tal de fogo purificador, né? Ele também enfatiza muito aquela objeção que ele tem ao fogo purificador, além do espaço, né? Porque ele diz assim, olha, não é um lugar determinado. Então, ele não gosta muito de algumas coisas. Há diferenças, só que esse ponto específico ele não é tão diferencial. Nesse ponto aqui do rei que exige ainda satisfações, pois além de Marcos de Éfeso, muitos pais da igreja citam essa necessidade. O próprio Santo Agostinho, ao falar que somente a igreja tem poder para perdoar pecados, aqueles pecados mortais, ele diz que isso só é feito mediante penitência.
E no ato do arrependimento, onde um crime foi cometido de tal natureza que excluía o pecador do corpo de Cristo, é aquele pecado bem grave que rompe a pessoa do corpo de Cristo da igreja, não devemos levar em conta tanto a medida do tempo quanto a medida da tristeza, pois um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Mas como a tristeza de um coração é frequentemente escondida de outro e não é revelada aos outros por palavras ou outros sinais, sendo manifesta àquele de quem é dito: meu gemido não está oculto de ti. Aqueles que governam a igreja designam corretamente tempos de penitência, para que na igreja na qual os pecados são perdoados possa haver a satisfação. E fora da igreja os pecados não são perdoados, pois somente a igreja recebeu o penhor do Espírito Santo, sem o qual não há remissão dos pecados, pelo menos aquela que leva os perdoados à vida eterna, né? Aquela remissão do pecado mortal, né? E é administrado na confissão, né? Como ele mesmo disse, Santo Agostinho, os que governam a igreja, né? Designam aqueles tempos de penitência, né? Porque eles receberam o mandado do Senhor. Então não é uma coisa problemática. Lembrando que Santo Agostinho se refere a pecados mortais, aqueles que excluem o pecador do corpo de Cristo. Pecados veniais, basta a oração. Você pedir perdão a Deus, você já é perdoado. Agora, pecados que uma pessoa é excluída e cortada do corpo de Cristo, o próprio Santo Agostinho, em sua instrução aos catecúmenos, ele declara que necessita da penitência administrada pelo sacerdote. Olha, ele diz: para pecados leves sem os quais não podemos viver, a oração foi instituída. Agora vou pular para outra parte que ele fala dos pecados mortais. Mas não cometa aqueles pecados pelos quais você teria que ser separado do corpo de Cristo. Pereça tal pensamento, pois aqueles homens que você vê realizando penitência cometeram crimes, seja adultério ou algumas outras atrocidades. É por isso que eles estão fazendo penitência. Se seus pecados fossem leves, a oração diária seria suficiente para apagá-los. Aí ele fala aqui das 3 formas de apagar pecados na igreja. O batismo para apagar o pecado herdado de Adão, o original, e os outros pecados, a oração para pecados leves e a penitência para pecados graves. Lembrando que essa penitência, ela tem valor para Agostinho na medida em que ela é verdadeira, ela nasce de um coração verdadeiramente contrito. Mas como não sabemos o coração das pessoas, a igreja ela estabelece esses tempos de penitência para demonstrar a importância de você sofrer pelos seus pecados e demonstrar esses frutos de arrependimento, inclusive reparando aquilo que você fez de mal. E isso não é diferente do que o catecismo da igreja ensina. A igreja católica ensina que esses atos penitenciais, eles são provenientes de uma fonte, a penitência interior, que é mais importante do que tudo. Sem ela, esses atos penitenciais não têm valor. Ainda sobre Marcos de Éfeso, podemos perceber que, embora ele seja contra uma ideia de pena, né? Ele tem assim uma repulsa por esse tipo de linguagem. Ainda assim, ele demonstra entender que essas almas detidas no Hades, em decorrência de falta de frutos de arrependimento ou de penitência em vida após seus pecados arrependidos, ele parece ter uma noção de que essas pessoas estão sofrendo, embora ele não goste da linguagem de pena e da ideia de um fogo punindo essas almas. Veja, e que além disso, as almas dos falecidos são libertadas pela oração do confinamento do Hades, como se de uma certa prisão. Isso é testemunhado, entre muitos outros, por Teófanes, o confessor, chamado o Marcado, pelas palavras de seu testemunho em favor do ícone de Cristo, palavras escritas em sua testa, selado com sangue. Em um dos cânones para os falecidos, ele ora assim por eles: livra, ó Salvador, teus escravos que estão no Hades de lágrimas e suspiros. Ouviram? Ele disse lágrimas e suspiros, e não qualquer tipo de punição ou fogo purgatorial. E se há alguma menção a fogo nesses hinos e orações, não é um fogo temporal que tem poder purgatorial, mas sim aquele fogo eterno e punição incessante. Veja que Marcos tenta enfatizar, olha, essas almas elas não estão sendo punidas, torturadas com fogo, como os católicos dizem, né? Ele aponta para algumas especulações, talvez, né, que vigoravam em sua época, mas eles estão falando de um gemido.
de lágrimas. Sim, há uma espécie de dor ali, mas não é essa imagem que muitos latinos, né, eu estou supondo, apresentam a nós. Veja, os santos movidos pelo amor à humanidade, pela compaixão por seus compatriotas, rezam pela libertação daqueles que partiram na fé, pois assim diz São Teodoro, o estudita, o próprio confessor e testemunha da verdade logo no início de seu cânone para os defuntos. Roguemos todos a Cristo, realizando hoje um memorial pelos mortos desde sempre, para que ele possa livrar do fogo. Eu vou fazer aqui um parênteses explicando para vocês que para Marcos de Éfeso, essas almas elas não estão no fogo, em um fogo temporal, vamos dizer assim, porque ele diz que só há o fogo eterno e ponto final. Não tem um tipo de fogo num lugar intermediário, né? Então vamos dizer assim, ele afirma que essas almas estão lá em uma situação no Hades, mas elas não são tocadas pelo fogo, o fogo eterno. Continuando aqui, para que ele, Deus, possa livrar do fogo eterno aqueles que partiram na fé e na esperança da vida eterna. E então, em outro tropário, no cântico 5 do cânon, ele diz: livrai, ó nosso Salvador, todos os que morreram na fé, do fogo sempre abrasador, da escuridão sem luz, do ranger de dentes, dos vermes que atormentam eternamente e de todo tormento. Onde está o fogo purgatorial aqui? Então, bom, aqui a gente pode ver que o ponto principal é a questão da formulação latina e não tanto a questão do requerimento de satisfações, né, após o indulto do rei. Há mais diferenças, é claro, mas eu não vou me demorar muito porque eu abri esse parêntese aqui na live para explicar esse ponto específico. Agora, ainda sobre a terminologia, todavia, devemos nos lembrar que alguns pais da igreja usaram desse tipo de linguagem, como podemos mais uma vez recorrer a Santo Agostinho. Quando ele falava de punições temporais após a morte, ele usava essa palavra punições, penas, né? E elas são recorrentes em algum ponto, né? Embora talvez seja uma problemática com respeito ao diálogo entre católicos e ortodoxos, essa linguagem mais jurídica. Novamente, citando Agostinho, ele diz: punições temporais são sofridas por alguns apenas nesta vida, enquanto vivos, né? Por alguns após a morte, por alguns aqui e no futuro, aqui e depois da morte, mas todos eles antes desse último e mais estrito julgamento, né? Contudo, nem todos os que sofrem punições temporais após a morte terão punições eternas, as quais se seguirão a esse julgamento. Ou seja, nem todo mundo que sofre punição temporal, pena temporal após a morte. E aqui a gente tem uma referência que a gente crê aqui sobre o purgatório, punições temporais, penas temporais após a morte. Nem todos que sofrem essas penas depois de morto vão sofrer a pena eterna, ou seja, vão ser condenados ao inferno de fogo e eternamente separados de Deus. O mesmo pode ser visto nas atas do martírio de Santa Felicita e Perpétua, né? Aqui nós temos o ícone, no qual elas são mortas, representando ali o martírio delas, no ano 202, mais ou menos, aproximadamente. E quando se orava, né, é dito que se orava pelo irmão dela, ela pede pelo irmão morto. E o irmão dela, ela sonha, depois ela, muito tempo, ela já indo para o martírio, ela vê o irmão dela bem. E aquela visão foi lida por muitos séculos na igreja antiga, e era aceito como um testemunho válido. E a linguagem que ela usa é uma linguagem jurídica, semelhante à do Frei Gilson, em que ela fala em pena, né, o lugar da pena, da punição. Olha no latim, veja como está escrito, eu não vou me aventurar a ficar lendo, mas é basicamente a mesma linguagem. E mesmo a despeito da linguagem, a ideia na prática é a mesma, não só em Marcos de Éfeso, mas nos dois documentos citados pelo Jeff aqui, que falaram de almas que seriam libertas por uma penitência alheia. Elas não deram a penitência requerida, mas elas são libertas pela penitência dos vivos em seu favor, né? Você vê no Catecismo de Pedro Moguila falando disso, e
na outra confissão que ele citou. Então é isso é só um esclarecimento, um parêntese, não em tom de beligerância, mesmo porque eu não acredito que o André Luiz ele tenha falado assim, diminuindo a doutrina católica. Eu acredito que não, só que eu quis demonstrar que não deve soar como se os católicos acreditam em um Deus muito legalista, mas nós adoramos um Deus que é pura misericórdia. Então, eu também trouxe informações que corroboram com o fato de que há muito mais semelhanças do que às vezes a gente percebe por causa do problema da barreira da língua, né? A questão da terminologia empregada. De novo, não estou dizendo que não haja diferenças, porque há, e é natural que haja. Mas convém que tratemos um da doutrina do outro com a maior exatidão possível. Essa satisfação ela é devida, como o Jeff disse, à justiça. Não é porque Deus seja assim, para punir a pessoa, mas é porque o pecado, ele tem esse aspecto de uma injustiça cometida. O pecado é um mal. O pecado é um mal cometido por mim, contra Deus, contra o meu próximo, e eu devo ser responsabilizado. A Igreja Católica, ela vai apresentar essa linguagem que não é uma linguagem estranha aos pais de Deus. Ela é uma parte importante. É aquele negócio que desde Armin diz, né? Não é isso ou aquilo. Não é isso contra aquilo, algo por dentro. Se for terapêutico, não é juízo. São os dois, entendeu? É os dois.